Olá, amigos e ouvintes e telespectadores do CIMEPcast. Estamos aqui com o Dr. Adilson Morato, diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, perito do INSS e também faz perícias judiciais, né, Dr. Adilson? Sim, perfeito. Acabamos de gravar um podcast muito interessante que vai chamar muita atenção de vocês, que são as perícias judiciais. É um podcast que fala como funciona esse mundo e as oportunidades que existem para os médicos. Assistam que vocês entenderão o que eu estou falando agora. Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estou aqui com o Dr. Adilson Morato, diretor do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e também médico perito do INSS. Seja bem-vindo, Adilson. Satisfação a todos que nos veem, nos escutam. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre perícia médica para fins judiciais. Então vamos lá, Adilson. A perícia é muito importante, principalmente na parte civil e criminal, né? E ética também, né? Creio eu que você também possa rolar, né? Um perito para os processos éticos no CREMEP? Podem, né? Por mais que a perícia judicial ele tem essa vinculação, na essência da palavra, né? Tem a vinculação com a justiça, né? Eventualmente, se o colega, né, for vítima de uma ação civil ou criminal em que envolva a parte ética, ele vai ser avaliado e julgado a nível conselhal, mas a nível civil, trabalhista, criminal, né, vai ser avaliado pela justiça. E se eventualmente essa ação envolver um médico, o juiz ele vai precisar de um perito médico, porque precisa da interpretação daquela matéria em questão, como é matéria de saúde. E aí, o juiz lança a mão do perito, nomeia, o perito que se encontra em um banco de dados, para avaliar aquele caso em questão. Enquanto que o médico, que é a parte interessada, ele vai lançar a mão de contratar um assistente técnico, que é o médico também, que é justamente a parte de confiança do próprio médico que esteja envolvido. Entendi. Então, na instância jurídica, na área civil, criminal ou trabalhista, qualquer uma das partes envolvidas na ação podem usar de um assistente técnico e o juiz pode demandar um perito técnico. E na parte conselhal também, né? Pode-se usar assistentes médicos e pode também ao conselho solicitar um perito médico para avaliar. Bem verdade, na justiça, a rigor, qualquer médico ele pode ser perito do juízo, bastando cadastrar nos tribunais de justiça, como também qualquer médico pode ser assistente técnico também. Naturalmente, quanto maior for o grau de especialização desse médico, maior a chance dele ser nomeado como perito e de ser contratado como assistente técnico. Mas não deixa de ser uma excelente oportunidade de posto e de trabalho também para a nossa categoria. Em relação à importância do assistente técnico, justamente para dar confiança à parte, se for o caso do médico, que vai também, por ele ser, nesse caso, parcial no bom sentido, ele vai se debruçar sobre a visão da defesa desse próprio médico, ao invés do médico ficar um pouco à deriva sem o assistente técnico, porque ele só vai ter a visão do perito, do juízo, que ele vai ser totalmente parcial, no caso, o perito do juízo. Entendi. Então vamos fazer uma arrumação aqui no raciocínio. Uma coisa é o assistente médico, que vai ajudar qualquer uma das partes que estão querelando. Então eu posso contratar um assistente técnico para me ajudar na defesa de um processo civil, criminal, trabalhista ou mesmo num processo ético. Isso é assistente técnico. Outra coisa é o perito, que é nomeado pelo Tribunal de Justiça, não é isso?
E aí, se não for feito sorteio eletrônico, geralmente é feito através de um sorteio eletrônico, você tenha comentado comigo, mas o juiz pode indicar, pode abrir mão dessa questão do sorteio eletrônico e indicar um perito que ele tem confiança, não é isso? Isso, desde que esse perito se encontre dentro do banco de dados de peritos. Entendi. Então qualquer médico pode se inscrever nesse banco? Pode. Como eu já tinha dito, né, quanto maior o grau de especialização, uma especialização que ajuda em muito, justamente o título de especialista em medicina legal e perícias médicas, né, agrega muito valor, né, mas, a depender da especialidade, ele pode ser demandado, né, principalmente o assistente técnico. Ele, quanto maior for especialista no assunto que esteja em questão, melhor para a própria parte, né? Mas isso não é condição sine qua non, né? Via de regra, qualquer médico pode ser não só perito do juiz, como também assistente técnico. Entendi, perfeito. E como é que se dá o processo da nomeação do perito médico? Quando o perito médico é nomeado, quem é que arca com as custas? O assistente técnico é a pessoa que contratou ele para ajudá-lo na defesa, né? Ou na acusação, né? Mas o perito corre por quem? O assistente técnico, ele é contratado pela parte, não só, né, quem esteja ingressando, como também a parte réu, né? E entre eles fazem o contrato da forma que for viável para eles, né? De uma vez, dividido, eles fazem como queiram. Já o perito, ele é remunerado, rateado pelas partes, né? Não só quem esteja ingressando como a parte réu, eles rateiam os honorários do perito, né? Enquanto que, se for a parte que esteja ingressando, né, pleitear e conseguir a justiça gratuita, né, nesse caso, a parte de que esteja beneficiária da justiça gratuita, ele é remunerado por recursos próprios, melhor dizendo, pelos recursos públicos, que pode ser pelo Poder Judiciário, pela Fazenda Pública, pelo município, pelo Estado, a depender do que o juiz determine e intime o ente federal. Entendi. Quem é que solicita uma avaliação pericial? É qualquer uma das partes ou tem que ser o juiz? O juiz, ele determina a data da perícia, né? O perito, ao ser nomeado, ele tem um período de 5 dias para o aceite. Mas qualquer uma das partes pode pedir, né, a perícia? Sim. Ou se nenhuma das partes pedir, o juiz pode pedir? O juiz pode pedir se ele entender de que aquela matéria da ação necessite de uma interpretação de especialista. Esse especialista, no caso, especialista médico, né? Não médico especialista, né? Então, o tema saúde, a especialidade em medicina. Então, o juiz precisa de um expert em medicina, que aí, portanto, qualquer um que seja formado em medicina pode exercer. Então, o juiz vai precisar ter aquela interpretação independente da vontade de quem ingressa, de quem seja o réu. Se o tema for saúde, necessariamente vai ter que... Existe a possibilidade, por exemplo, de uma das partes solicitar um perito médico e o juiz negar? Pode. Dizer que não é necessário. Pode. Ele pode julgar que o assunto seja autossuficiente para a compreensão, porque a prova pericial não só ele tem a função de confirmar uma certa verdade, como também fazer a convicção do juiz sobre a decisão dele, né? Porém, o juiz ele pode ler o processo e entender que ele tem condições de analisar e julgar o caso. Sem a necessidade de perito. Mas é muito raro. Quanto mais uma análise técnica mais detalhada, mais interessante é para a sentença dele, né? Para deixar a sentença mais robusta, né? Interessante. E então fala como é que parte a questão da nomeação do perito. O perito é nomeado, aí ele tem até 5 dias para apresentar o valor da perícia dele, né? Ele tem um período, né, de 5 dias, normalmente, para apresentar os honorários, para fazer o aceite primeiro, né? Se ele aceita ou se ele
ou se ele julgue ser impeditivo de alguma coisa, ou de ser suspeito por algum motivo, né? Em ele fazer o aceito, ele faz a proposta de honorários. Ao fazer a proposta de honorários, abre o período para que as partes possam contestar ou não só a indicação do próprio perito, como também o valor dos honorários, né? Além disso, o prazo para assistência para as partes apresentar também o assistente técnico e os quesitos para que o perito possa responder. E me diga uma coisa, se for uma briga na área civil, uma contenda na área civil, e o perito determinar um determinado valor X, ambas as partes concordarem com aquele valor X, tem que ser pago de imediato ou tem que esperar ser concluído o processo para ser pago? Depende da definição do próprio juiz. Ele pode intimar que seja pago de imediato ou que seja uma parte até a realização da perícia e outra parte na conclusão da ação propriamente dita. Entendi. E me diga uma coisa, quais são os critérios de suspeição em que um perito pode ser julgado, pode ser considerado suspeito para agir naquele processo? O que chama mais atenção e o mais simples é o grau de parentesco, né? Em até terceiro grau, não pode assumir o caso, né? Como também se tiver algum indício de amizade íntima, né? E eventualmente por algum motivo tenha sido presenteado pela pessoa em algum momento da vida. Então aí parte não só do impedimento de suspeição, como no período do juiz ele é um auxiliar da justiça. Esses impedimentos de suspeições eles são extensivos a todos que trabalham na justiça, do juiz ao escrivão e demais outros atores da justiça. Entendi. Se ele tiver um impedimento, ele não declarar esse impedimento, se lá na frente for descoberto, ele pode ser processado por isso, né? Ele não só ele tem uma punição de destituição, né, pelo próprio juiz, como também, se ele tiver recebido honorários, ele devolver e ainda passar por um período de até 5 anos sem atuação na justiça. Entendi. Interessante isso. É isso aí, Adilson. Acho que a gente já falou tudo que tinha para falar, né? Sobre perícia. Então é uma coisa boa, né? Um ótimo campo de trabalho para os colegas, reiterando que não precisa de uma especialidade a rigor para exercer perito judicial, a função de perícia judicial como assistência técnica. Entretanto, faz-se valer cada vez mais a especialização em todas as áreas, inclusive esses campos de atuação, como título de especialista em medicina legal e perícia médica e demais outras especialidades que, por acaso, possam agregar valor. Perfeito, então. Então fica aqui a dica para os colegas. Se tiverem interesse, vão lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, no Tribunal Regional Federal e se inscrevam para serem peritos. A remuneração é boa, Adilson? É boa. É boa, né? Em média, por ação, depende muito de estados. O país é heterogêneo por natureza, mas pode-se chegar em até média de 3 a 5 salários mínimos, ou 3 a 6, dependendo das circunstâncias, né? Por perícia realizada. Mas isso se justifica a complexidade. Você ler o processo, elaborar o laudo, depois de uma perícia realizada, e ainda, a depender do trabalho da assistência técnica, também tem a questão da contestação do laudo. Então, a complexidade do trabalho se justifica na remuneração cada vez maior possível, melhor possível. No momento, acredito eu que